Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então começar o capítulo 7 de Hilchot De'oth. Vamos ler hoje a Halachá de número 1. O texto diz o seguinte: uma pessoa que coleciona fofoca acerca de um colega viola uma proibição, conforme é dito: não andarás como mexeriqueiro entre o seu povo. Isso em Vaikra, Levítico 19:16. Apesar dessa transgressão não ser passível de açoites, é um pecado severo e pode causar a morte de muitos israelitas. Por isso, não te porás contra o sangue do teu próximo, é colocado ao lado dela na Torá. Vide o que aconteceu por causa de Doeg, o Edomita. Meu comentário: a história de Doeg, o Edomita, é uma história muito interessante e ela aparece no Tanar, na Bíblia hebraica, em Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 22. E nela nós descobrimos que uma cidade inteira foi exterminada porque Doeg resolveu contar a Shaul, ao rei Saul, que havia visto a Davi, numa época em que Saul estava perseguindo a Davi. Mas este não é o único caso em que uma fofoca pode destruir uma vida. Há situações em que a vida pode não ser ceifada, mas acaba por causa da fofoca. Principalmente nos dias de hoje, em que a internet fornece uma mídia que se lembra de tudo por muito tempo, uma vez que essas informações vão e voltam. Fazer uma fofoca, espalhar alguma coisa sobre alguém ou mesmo coletar informações sobre essa pessoa pode acabar causando danos irreversíveis para a pessoa e para a sua reputação. Infelizmente, as pessoas muito rapidamente aceitam e acreditam em qualquer fofoca. É muito interessante, mas boa parte dos seres humanos parte da seguinte premissa: se alguma coisa é negativa, então ela deve ser verdadeira. E a partir daí isso começa uma verdadeira avalanche de informações negativas que pode destruir relacionamentos, pode fazer pessoas perderem os seus empregos, pode afastar amigos, pode destruir laços familiares e pode acabar levando até à situação trágica de alguém tirar a própria vida. Isso já aconteceu recentemente por causa justamente da internet e certamente não será nem o primeiro nem o último caso. É muito importante, portanto, que uma pessoa que queira viver de acordo com a Torá trate dessa questão de maneira radical. A halachá é muito clara: este é um pecado gravíssimo, este é um pecado severo. De nada adianta você tentar viver Torá se você não tenta domar a sua língua e os seus ouvidos. De nada adianta você abrir a boca para louvar o Eterno se da sua língua também procede fofoca contra outras pessoas. De nada adianta você querer colocar os seus ouvidos para ouvirem as coisas do Eterno, as palavras da Torá, se os seus ouvidos também estão prontos para ouvir informação destrutiva, para ouvir coisas que são negativas e que podem arrebentar a vida de alguém. Se você não está disposto a tratar essa área da sua vida, ou se você não dá a ela a devida importância, ou se você acha que você está justificado porque em outras coisas você age com integridade, então você ainda não compreendeu os valores reais da Torá, pois não é por acaso, como diz a halachá, que esta mitzvah, que este mandamento vem do lado do mandamento de não se colocar contra o sangue do próximo, porque aquele que espalha informações, que espalha notícias, que espalha maledicência, muitas e muitas vezes, sem sequer saber se isso é verdade ou mesmo se isso é 100% verdade, essa pessoa se coloca contra o sangue do próximo. E isso era visto pelos sábios da antiguidade como praticamente a mesma coisa que um assassinato. Uma pessoa fofoqueira e um assassino estão muito próximos do ponto de vista moral.
Por quê? Justamente porque as consequências de ambos os casos são gravíssimas. As consequências de ambos os casos muitas vezes são permanentes. Portanto, é muito, muito importante que essa seja uma das primeiras coisas que a gente trabalhe. Cortar completamente toda e qualquer fonte de fofoca, de disse-me-disse, de maledicência e também refrear a língua para evitar ficar transmitindo essas informações e tornando algo que já é ruim ainda mais nocivo. A Torá nos ensina a fazermos o bem, a vivermos uma vida reta e íntegra, mas muitas vezes, para que nós possamos fazer o bem, é importante e fundamental que nós resistamos ao impulso que nos leva na direção de fazer o mal. E repare que esta mitzvah, este mandamento, não é válido simplesmente se você gosta da pessoa. É muito fácil não transmitir fofoca e informações de pessoas que a gente gosta ou que a gente quer proteger. Agora, se é uma pessoa para quem nós somos indiferentes ou mesmo uma pessoa de quem nós não gostamos, nós temos que resistir muito a essa tentação. Não é o fato de alguém ser uma pessoa que você não gosta que isso faz do ato da fofoca um ato justificável. Não é nem mesmo o fato da pessoa ser ruim que pode justificar uma transgressão a isso, pois a Torá é muito clara, nós não devemos avaliar a nossa conduta baseado em pessoas, e sim baseado em certo e errado. É o que a Torá nos ensina quando a Torá nos diz que nós devemos ser imparciais no nosso juízo. Se fazer fofoca de uma pessoa boa é uma transgressão à Torá, então fazer fofoca de uma pessoa ruim também é uma transgressão à Torá, pois nós temos que ser imparciais no nosso juízo. E é muito importante que se combata isso. Aquele que realmente consegue fazer isso, consegue combater essa necessidade de causar o mal, tem uma evolução espiritual extraordinária e realmente conseguirá ver a Torá fazendo diferença na sua vida. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.